todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia, segunda-feira, 19 de julho de 2021. Estamos aqui mais uma vez para aquele nosso bate-papo, Gotas de Sabedoria. Bem-vindos sejam todos. Alô você, meu irmão aí, frentista, refrigerista, meu abençoado irmão aí da obra, né, do canteiro de obra, minhas irmãs aí, dona de casa, alô você que está aí na rua aí vendendo os seus produtos, que haja multiplicação aí das suas vendas, que haja graça, paz, misericórdia de Deus sobre a sua vida, frutificando e te fazendo crescer. Você, meu amigo irmão, minha amiga aposentada, minha irmã que nos assiste aí todos os dias, minha esposa querida Jaqueline Moraes, meu irmão Fábio de Almeida, aí Evanete, Eunice Torres, minha irmã Regivânia, Paulo Rodrigues, bem-vindos sejam todos a mais um bate-papo do programa da Igreja em Espírito e em Verdade, Gotas de Sabedoria. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar comigo, com todos os irmãos aí, como igreja reunida. O tema desta nossa Gotas de Sabedoria é Val Brasil, alô Val, com saudade de você. Depois manda um alô para mim aí. O tema do nosso bate-papo hoje, segunda-feira, né? Um espinho na tua carne. Eu gostaria de bater um papo com você sobre este assunto. Isso foi uma expressão de Paulo, está registrada em 2 de Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 7. O apóstolo Paulo, depois de uma experiência, deixou registrado o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Já falamos algumas vezes sobre este assunto do espinho de Paulo. Falamos e argumentamos que o que era nocivo não era o espinho. O espinho na carne de Paulo, ele era terapêutico. Ele tinha a finalidade de não deixar que a carne de Paulo viesse gerar soberba. Então, na carne de Paulo, sem o espinho, a soberba ia aflorar. Então, o espinho na carne de Paulo funcionava terapeuticamente, impedia a soberba em Paulo por conta das grandezas das revelações. O que é que eu entendo neste texto aqui? Em primeiro lugar, que o que era nocivo não era o espinho, era a carne. A carne é que era nociva. Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto que toda a revelação e o conhecimento todo o conhecimento desta revelação gera soberba na carne do homem. Então, todo homem e toda mulher precisa receber este conhecimento de uma forma equilibrada. Senão, vem soberba e as suas ramificações. E uma delas, mais nociva, é quando ele acha que ele não precisa mais aprender o evangelho, que ele já sabe tudo. Jesus disse algo interessante, que o discípulo nunca seria maior que seu mestre. Quando o homem acha que ele sabe tudo a ponto de ignorar todo e qualquer aprendizado, ele está ignorando o espinho. O apóstolo Paulo pediu para que esse espinho saísse dele. A voz divina disse: não, a minha graça te basta. Se eu tiro o espinho, você vai começar a se ensoberbecer. Você vai dizer que você é o cara, que você conhece mais do que todo mundo. Você vai querer começar a disputar, a tua carne vai entrar na frente. E o evangelho que deveria para ser o amor compartilhado com as demais vidas, você vai se achar o dono da razão.
o rei da cocada preta, vai dizer que o fundamento da graça já não é mais Cristo, é você, e que tem que ser como que você pensa, do jeito que você é, porque se não for do jeito que você, Paulo, está pregando, então ninguém pode ter também o outro conhecimento. Você vai achar que você é o suprassumo do conhecimento. Não, o espinho está na tua carne, Paulo, que é para você sentir as dores que ele provoca quando a tua natureza carnal se agiganta. Infelizmente, tem muitas pessoas ignorando o espinho e deixando a carne falar mais alto. E aí, aquilo que deveria ser compartilhado como um conhecimento a nível de proporções gigantescas, começa a ser rejeitado por um, por outro. Começa a pessoa que deveria estar para somar, ela vive numa dependência egoísta. Ela só depende dela. Você sabe aquela pessoa? Eu conheci a graça de Deus, não preciso mais me reunir, não preciso mais estar ouvindo no YouTube, eu já não ouço mais aquele porque eu já sei mais do que ele, eu aprendi com o Elcio de Jesus, mas agora eu já sei mais do que o Elcio de Jesus e por isso eu não vejo mais o Elcio de Jesus, eu sei mais do que o Messias Carvalho e por isso agora eu não ouço mais porque Messias agora é isso, Messias é aquilo. Isto é ignorar o espinho. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais do que eu. O apóstolo Paulo deixou registrado ao Gálatas que se alguém sabe como pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ignorar o espinho em qualquer nível do conhecimento é dizer que a sua natureza carnal está tão ensoberbecida que a ponto de qualquer espinho que penetre não causa nenhuma inflamação. A pessoa fica indolor. Você sabe o que é uma pessoa indolor aos espinhos? Abençoados, ouça, ninguém que deseja aprender as grandezas da revelação está imune aos efeitos dos espinhos. Todo e qualquer pregador, e todos aqui no YouTube somos porque somos habilitados como ministro de uma nova aliança. Todos nós temos espinho na nossa carne e que, quando ignorado, vai trazer prejuízos incalculáveis. Já disse aqui, há um tempo atrás tinha um senhor que começou a trazer grande conhecimento. No meio da sua caminhada, ele ignorou o espinho e se achou que era o próprio Deus. E aí, as suas palavras já não edificavam mais. Os seus ensinamentos já estavam carregados de lei e graça. Começou então a ter dízimo, a defender placa, a defender título de apóstolo, a dizer que ele era o único a ponto de se dizer que era o próprio Deus. Sintoma de quem ignorou o espinho. Muito cuidado. A graça de Deus, ela tem que ser equilibrada, dosada. Ninguém sabe mais nesse reino. Somos todos eternos aprendizes. Aí, aonde você está, por conta do conhecimento da graça de Deus, foi-lhe dado um espinho na tua carne. Por favor, como teu irmão em Cristo, eu lhe peço e lhe digo, não ignore. Está provocando dor? É uma dor terapêutica. Não abra mão dos teus espinhos. A exemplo, ele também levou dele, como coroa. Os espinhos que estavam na cabeça dele o feriu, o constrangiu, mas era terapêutico. Os espinhos mínimos que sejam, que estejam na minha carne, que está na tua carne, é para te constrangir a uma constância de dependência e uma vida de humildade perante o Pai. Não esquecendo que humildade não é ser otário. Ser humilde perante o Pai é reconhecer a dependência nele. Ser prudente perante os homens é assumir a sua posição e não deixar que as pessoas coloquem as suas costas para transeuntes. Não ignore o seu espinho.
Eu sei que muitos dos senhores que estão me ouvindo estão com espinho por causa do conhecimento. É a mulher que não aceita, é o marido que não aceita, é a mulher que mandou dormir no sofá, é a mulher, é a mãe sargentona que ameaça desligar a televisão quando você ouve os vídeos do Geraldo. É aquela situação dentro da igreja que você saiu, que agora te persegue. Eu não sei a forma ou a dor que esse espinho está provocando, mas ele é necessário para que você receba a graça de Deus de forma equilibrada. Nunca se insurja com quem você ouviu ou de quem você ouviu. O discípulo nunca será maior do que seu mestre. Você não está em nível avançado do que ninguém. Somos todos aprendizes da graça divina. Eu aprendo com você, com o seu amor, com a sua generosidade, com a sua gratidão. Você aprende comigo, nós aprendemos um com os outros. Não há ninguém sábio neste reino, até porque nós estamos no ministério do Espírito. Quem não consegue pregar, ensina através da mansidão. Quem não tem essa mansidão, ensina através da generosidade. Quem não tem mansidão, não tem generosidade, não sabe pregar, nos ensina o que é o desprendimento materialista com a sua contribuição, ajudando este evangelho a avançar. Estamos todos aprendendo. Estamos num reino onde somos conduzidos em triunfo pelo ministério do Espírito. As grandezas das revelações não pertencem a Paulo, a Pedro, a Barnabé, a Apolo, a Geraldo, a Elcio, a Messias. As grandezas das revelações pertencem ao Espírito Santo. E como nós estamos no ministério do Espírito, há uma multiforme sabedoria. Aquilo que eu não consigo atingir com esse meu jeitão louco, estranho de ser e de falar, você que me ouve, Regivânia, Edmilson Amorim, tantos outros, Sônia Oliveira Oliver, Martim, José de Santana de Petrópolis, Aurora, todos vocês, há uma multiforme sabedoria do Espírito Santo, usando vocês da maneira que o Espírito Santo sabe que vocês vão alcançar um coração e tirá-los do império religioso. É através de um compartilhamento, é através de uma fala, de um grupo de WhatsApp, de um áudio que compartilha, de um gesto, de uma contribuição, de uma expressão de generosidade. Não importa a esfera de ação que o Pai te colocou. O que importa é que nessa esfera de ação, a exemplo de Paulo, a exemplo de Geraldo e a exemplo de cada um de vocês, haverá sempre um espinho que vai nos fazer lembrar que somos totalmente dependentes um dos outros e que sem um membro do corpo, este corpo chamado Igreja de Cristo não consegue caminhar. Não se isole. Não se ache o último biscoito do pacote de quisuco. Não faça isso. Todos nós precisamos um dos outros. Quando você não ignora o espinho, a soberba abate. E o mover do espírito começa a aflorar. Este mundo precisa reconhecer o seu espinho. As vidas que estão neste mundo precisam reconhecer o espinho colocado pelo Espírito. Sem o espinho, a graça de Deus vira uma desgraça, vira uma disputa. Eu quero mais likes, deixa eu ver quantas visualizações ele teve, deixa eu ver o que ele está pregando para me combater. Isto aqui são atitudes de homens que ignoraram o seu espinho e fizeram da graça de Deus um palco de disputa carnais, brigas e contendas. Não sois assim que Paulo identificou que os coríntios eram carnais? Mas quando nós nos posicionamos e entendemos que cada um de nós temos o nosso campo de ação,
a nossa esfera de ação. Não importa. Geraldo não é mais importante que Val Brasil, que Aldinete Pinheiro, que Adailton Dias. Geraldo é membro do corpo, que sem Val Brasil, sem Aldo, eu vou andar capengando e eu preciso de cada membro deste forte e fortalecido. Eu preciso da Maria de Lourdes, da Raquel de Jesus, eu preciso do Luiz Augusto, eu preciso de vocês integrados juntos nesse momento, estarmos aqui abraçados, juntos, somatizando conquistas para o reino e não decepando um braço, tirando uma orelha. Nós não quebramos galhos da videira. A árvore da vida, este corpo de Cristo tem que estar saudável. Vez por outro, disse ele, eu podo, para que dê mais fruto ainda. Os galhos em mim, eu podo, para dar frutos. Nós estamos aqui para dar frutos. Nós não estamos aqui para arrancar os frutos que nem sequer ainda nasceram. Nós estamos aqui para dizer, este é o meu espinho. Mas a graça de Cristo me basta. Isto é, o que a minha alma se aflige no reino, mas a minha alma me basta. A graça de Deus não pode ser um reino dividido. A graça de Deus é um conjunto perfeito, cada um no seu quadrado. A graça de Deus não pode estar dividida porque Cristo não está dividido, e essas foram as angústias de Paulo nos seus dias. Porventura está Cristo dividido? Sim, porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Cristo está dividido. Nós somos importantes. Você é importante. Você é importante. Eu sinto a tua falta. Eu sinto a necessidade de falar com você. Tem alguns irmãos que eu não falo desde sábado. Eu já sinto aqui uma dor. Eu já quero saber como estão, o que aconteceu. Não me chamou, não falou comigo. Sabe por quê? Porque o meu braço direito não consegue viver bem sem o esquerdo. Os meus olhos direitos precisam também do esquerdo. Eu não posso dizer que eu já sou autossuficiente, que eu sou o maior conhecedor do Evangelho. Isto seria soberba, seria ignorar o espinho. Dizer que eu sou o suprassumo da cocada do pacote de kiwi, isso eu seria o suprassumo das revelações. Não, meu irmão. Ignorar o espinho neste time da minha caminhada é dizer, eu não preciso de vocês, eu sou o cara, eu sou o tal. Não posso fazer isso. Porque senão, eu sei que as grandezas das revelações que chegaram em mim não serviram para edificar, apenas para me projetar a um lugar que eu acho que seria destaque. Mas só que não é, porque orgulho, soberba e vaidade não são destaques de quem recebe a revelação. O lugar mais alto que um homem pode chegar é na sua condição de humilde perante o Pai, reconhecendo que ele depende dele, que a glória é dele, que a honra é dele e que sem ele nada podemos fazer. Nele, aonde estamos aperfeiçoados, nele, em quem somos predestinados, nele, em quem somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, nele, em quem somos conduzidos em triunfo, nele, em que nada nos separa do seu amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados e nem potestade, nele, aonde somos conduzidos em triunfo e o seu Espírito se manifesta nas nossas vidas, exalando o bom perfume de Cristo. Nele, eu vos digo, não ignoreis o espinho. Você tem um, eu tenho o meu. Mas sobre a cabeça dele foi o exemplo. Aquela coroa de espinho não foi colocada ali em vão. Assim como Paulo tinha um espinho, ele teve uma coroa para mostrar a mim e a você que ele suportou coisas maiores para destronar principados e potestades. Eu carrego o meu espinho. Só Deus sabe as dores que sinto. São como dores de parto, para que o evangelho seja gerado nesta nação e numa só voz todos possam reconhecer.
Senhor, que levou a coroa de espinho, a minha graça te basta. Eu vou ficando por aqui, logo mais, às 20 horas, nós temos uma palavra pão fresca para vocês. Um grande e caloroso abraço, meu amado e minha companheira da graça de Cristo. Assim é, graça e paz.